Numa daquelas noites chuvosas de julho, as luzes urbanas cintilavam através das gotas de chuva que embaçavam o vidro do automóvel, distorcendo a paisagem e transformando em um emaranhado de cores difusas. A melodia suave do jazz ecoava no rádio, enquanto eu regressava para casa após uma extenuante jornada de trabalho. No entanto, conduzir à noite, especialmente em meio a uma tempestade, nunca foi o meu ponto forte. Naquela ocasião, a insegurança parecia ainda mais acentuada, as ruas encontravam-se imersas em trevas, e a sensação de desconforto verdadeiramente se instalou quando parei diante de um semáforo. Num lampejo, percebi uma figura enluvada que se aproximava do meu veículo. Agi por impulso, travando as portas. O indivíduo, um homem, golpeou o vidro do passageiro com vigor. Engoli em seco, sentindo um aperto no estômago. Ele parecia insistir para que eu baixasse o vidro, mas recusei com a cabeça. Uma arma estava apontada na minha direção, sinalizando para que eu o atendesse. Em pânico, busquei ajuda ao redor, mas não havia ninguém à vista. O semáforo parecia permanecer vermelho por uma eternidade. Sem pensar duas vezes, pisei no acelerador e arranquei dali, sem dar espaço para qualquer reação. Através do retrovisor, observei o homem ficar para trás, desvanecendo-se rapidamente na escuridão. O som das batidas do meu coração ecoava nos meus ouvidos. Respirei profundamente, buscando acalmar-me. Continuei a dirigir, visando alcançar a segurança de casa. Minutos depois, avistei um par de faróis se aproximando rapidamente pelo retrovisor. Um carro estava na minha cola, e não era um veículo qualquer, tratava-se de um sedã preto, com os vidros escurecidos. Acelerei, tentando distanciar-me, mas ele persistia na perseguição. Adentrei uma rua lateral, na esperança de despistá-lo, mas sem êxito. A chuva tornava a visibilidade precária, e o som dos pneus deslizando sobre o asfalto molhado apenas amplificava o meu medo. Quem seria aquela pessoa? Eu me questionava. Seria o mesmo homem ou alguém completamente diferente? As dúvidas inundavam a minha mente, porém, a prioridade era minha segurança. Naveguei por ruas desconhecidas, em uma tentativa de despistar o perseguidor a cada curva, na expectativa de que ele eventualmente desistisse. No entanto, o sedã preto permanecia obstinadamente atrás de mim. Movida pelo desespero, adentrei uma estrada de terra. A chuva havia transformado o caminho em uma lama escorregadia, e o meu carro patinava. Contudo, ao olhar para trás, percebi que o sedã preto também enfrentava dificuldades para manter-se na estrada enlameada. Gradualmente, obtive uma considerável distância entre nós, vislumbrando a oportunidade de escapar. Por conseguinte, acelerei furiosamente pelo meio do canavial, convicta de que ele não me detectara. Desliguei os faróis, aguardando que o sedã preto passasse despercebido. Minutos pareceram se estender como horas, mas finalmente testemunhei o veículo preto deslizar pela estrada, sem perceber a minha presença. Com mãos trêmulas, peguei o celular e contatei a polícia. Segui as instruções deles, permanecendo onde estava até a chegada de uma viatura. Foi a espera mais angustiante da minha vida. Quando os policiais finalmente compareceram, realizaram uma varredura na área, mas nenhum sinal do sedã preto ou do homem encapuzado foi encontrado. No entanto, uma coisa era certa, e não me aventuraria a dirigir sozinha à noite por um longo período.
Posteriormente, descobri que uma série de assaltos havia ocorrido naquela região, todos seguindo o mesmo modus operandi, um homem encapuzado abordando os motoristas em semáforos. A polícia suspeitava que o sedã preto estivesse vinculado a esses crimes. Mesmo após meses, a lembrança daquela noite ainda pairava sobre mim. No entanto, essa experiência também me ensinou a manter a vigilância constante e nunca baixar a guarda, não importa quão seguro eu possa me sentir. Tudo isso aconteceu há alguns anos, quando eu era jovem, acabará de completar 19 anos e havia obtido a minha carteira de motorista. Não possuía um veículo próprio, mas tinha a permissão de usar o carro dos meus pais sempre que não o necessitassem. Naquela época, a gasolina era relativamente acessível, e eu desfrutava muito do ato de dirigir, algo novo para mim. Nos fins de semana, adorava pegar o carro e sair tarde da noite para comer algo, depois percorria a cidade ao som da música. Acredito que o encanto residia no fato de finalmente poder estar sozinha, o que não era frequente ao morar com meus pais. Recordo-me de um sábado em particular, quando peguei o carro dos meus pais, parei em um McDonald's 24 horas para pegar uma bebida e um lanche, e em seguida, comecei a dirigir sem destino certo. Nunca tinha um trajeto planejado, apenas seguia para onde me sentisse confortável. Normalmente, eu evitava locais com intenso tráfego. Minha cidade era dotada de diversas vias secundárias que conectavam os bairros, porém, eram raramente utilizadas, visto que as vias principais ofereciam uma rota mais rápida. Foi numa dessas estradas secundárias que me direcionei a um bairro bastante aprazível, repleto de elegantes residências. A viagem ainda estava em seus primeiros momentos quando percebi os faróis do veículo atrás de mim piscando nos espelhos retrovisores, sinalizando sua aproximação. Apesar de não haver outros carros nas proximidades, o motivo da sinalização permanecia um mistério para mim. Essa situação perdurou por cerca de 1 minuto, até que o veículo aumentou a velocidade e se aproximou perigosamente da traseira do meu carro. Naquela época, eu ainda era uma motorista relativamente inexperiente e não sabia como lidar com tal cenário. Assim, continuei a trajetória, ansiando encontrar um local mais discreto para estacionar. Entretanto, meus planos foram abruptamente interrompidos quando o veículo atrás de mim deu marcha ré e, em seguida, ouvi o rugir do motor ao se chocar contra a traseira do meu automóvel. O impacto fez meu carro dar um solavanco à frente e eu fiquei momentaneamente atonita. Felizmente, o dano parecia ser superficial. Naquele instante, uma série de pensamentos invadiram minha mente, um misto de medo e nervosismo em relação a parar, porém, também relutância em retornar com o veículo dos meus pais danificado sem obter os dados do seguro do outro condutor envolvido. Resolvi estacionar à beira da estrada, colocando o carro em ponto morto. O veículo atrás de mim fez o mesmo, parando muito próximo à minha traseira. Os faróis foram ligados novamente, deixando-me em dúvida se deveria permanecer dentro do meu automóvel ou sair. A situação era desconfortável e eu me encontrava indecisa. Após alguns segundos de hesitação, abri a porta e desci. Contudo, as janelas do veículo estavam escurecidas, tornando impossível identificar quem estava dentro. Caminhei até a parte traseira do meu carro, tentando avaliar os danos, mas a proximidade do veículo atrás dificultava a visualização. Nesse momento, ouvi a porta se abrir e vi um homem se dirigindo até mim com um sorriso amigável, acenando de forma cortês. Fui surpreendida,
pois esperava um comportamento diferente, como raiva ou repreensão por minha suposta imprudência no trânsito. No entanto, suas palavras foram completamente inesperadas. Me desculpe pelo seu carro. Acho que não estava prestando atenção, disse ele, ainda mantendo uma atitude amistosa. Eu esperava algo distinto, mas respondi: tudo bem, você poderia me fornecer os dados do seu seguro? Ele desviou o olhar por um instante, antes de voltar a me encarar. Claro, está no meu carro, apontou para a porta do passageiro, como se sugerisse que eu deveria acompanhá-lo. Após um prolongado e desconfortável silêncio, concordei em segui-lo. No entanto, ele segurou firmemente meu braço, detendo-me. O acidente pode ter deixado você confusa, disse ele, começando a me puxar de volta. Está bem, está bem. Vou com você, cedi, soltando-me. O acompanhei até o carro dele e me posicionei próximo à porta do passageiro. No entanto, assim que ele adentrou o lado do motorista, aproveitei a oportunidade para retornar apressadamente ao meu próprio veículo. Ouvi-o sair de seu carro, mas consegui entrar, travar as portas e partir antes que pudesse se aproximar novamente. Ao chegar em casa, acordei meu pai e relatei o ocorrido. Ele afirmou que nunca deveria ter parado e sugeriu que contatasse a polícia. No entanto, o indivíduo nunca foi identificado. Nunca saberei qual era a intenção daquele homem ou para onde ele tentava me levar. Agradeço apenas por ter escapado ilesa e espero que ninguém mais tenha enfrentado uma situação semelhante. Eram cerca de 2 ou 3 da manhã, e eu estava realizando uma entrega em um restaurante italiano 24 horas. Fazíamos entregas de massas, sopas e pizzas, e não tínhamos um entregador designado, então eu costumava fazer as entregas quando o pedido chegava. Era uma entrega pequena, apenas uma refeição, e o destino ficava a apenas 15 minutos do restaurante. Parecia um tempo razoável para a maioria dos lugares, mas nosso dono era ganancioso e aceitava pedidos de até 30 minutos de distância. Eu estava ouvindo música e relaxando enquanto dirigia por uma estrada longa e reta quando vi uma figura no meio da minha pista. Reduzi a velocidade e, à medida que me aproximava, a pessoa começou a acenar os braços e correr em direção ao meu carro. Eu estava em uma estrada de apenas uma pista, e carros vinham na faixa oposta, então tive que parar e esperar que passassem antes de conseguir ultrapassar a pessoa. O sujeito correu até o meu carro e começou a bater no meu vidro, gritando que estava sem gasolina e precisava de ajuda. Ele estava sendo tão agressivo ao pedir ajuda que era desconcertante. Assim que os outros carros passaram, manobrei para a direita para evitar atingir os pés dele e acelerei para longe. O homem parecia estar tentando perseguir meu carro pela estrada, então imaginei que ele devia estar bêbado. No entanto, cerca de 20 segundos depois, avistei uma picape azul parada à beira da estrada. Eu achei que o sujeito talvez não estivesse falando a verdade, mas a maneira como ele abordou a situação foi muito peculiar. Após alguns minutos, deixei esse pensamento de lado e relaxei pelo restante da viagem. Cheguei à casa do cliente, entreguei a comida à porta e, ao receber o pagamento em dinheiro, agradeci e retornei ao meu carro. Enquanto descia a entrada da casa do cliente, avistei um carro estacionado mais à frente na rua, com os faróis acesos. Isso me deixou todo arrepiado, pois era a mesma picape azul que eu tinha visto antes, e ela não estava lá quando cheguei pela primeira vez. Portanto, devia ter acabado de chegar.
Entrei no meu carro e olhei pelo retrovisor por 1 minuto antes de começar a dar ré, pois não podia permanecer na entrada da casa do cliente por muito tempo sem parecer estranho. Iniciei a trajetória pela rua na direção da picape, e ao passar por ela, pude ver o mesmo sujeito estranho me encarando do banco do motorista. Pisei no acelerador com mais força para sair dali o mais rápido possível. No entanto, pelo retrovisor, vi a picape fazer uma conversão em U e começar a me seguir na minha direção. Ao longo do caminho de volta ao restaurante, uma estrada longa e reta com poucos carros ou lugares para parar, vi a picape surgir atrás de mim. Esse cara estava louco, recordo-me de pensar, observando-o bloquear meu caminho no meio da estrada. O que ele estava tentando fazer era aterrorizante. Estendi a mão para pegar meu telefone no bolso e liguei para o 190 enquanto a picape se aproximava rapidamente. Informei ao operador que estava sendo seguido por um sujeito maluco em uma picape azul, dando a eles o nome da estrada em que estava e a direção em que seguia. Eles disseram que uma patrulha estava a apenas 2 minutos de distância e pediram para eu manter a calma e continuar dirigindo até avistá-los. Fiz o que me pediram, mas apenas alguns segundos depois, a picape acelerou e passou para a pista de tráfego contrária para me ultrapassar. Pisei no freio assim que ele se jogou na minha frente para bloquear meu caminho. Parei apenas alguns centímetros do lado da picape. Meu coração estava acelerado, e eu estava em estado de choque, então ouvi a porta do carro dele se abrir e passos correndo ao redor da picape em direção ao meu carro. Eu tremia, tentando engatar a marcha ré. O homem se aproximou e começou a bater no meu vidro novamente, gritando e xingando. Recuei, e após um momento, o homem correu de volta para a picape dele. Foi quando vi luzes vermelhas e azuis piscando à frente. A picape deu meia volta e me ultrapassou, enquanto o carro da patrulha policial seguia pela estrada. Fui informado mais tarde de que o homem foi eventualmente detido. O que torna isso ainda mais aterrorizante é que, junto com drogas e álcool, encontraram cordas e algemas no banco de trás do carro dele. Eu estava visitando minha família durante as festas e fiz uma pequena viagem de ida e volta à casa dos meus pais. Fiquei um pouco mais de uma semana, e numa terça-feira à tarde, por volta das 3 horas, parti para voltar para casa. A primeira hora foi toda de direção pela cidade, e depois mais 1 hora passando pelos subúrbios, até que finalmente cheguei a uma longa e estreita rodovia. Por volta das 22 horas, a estrada estava completamente vazia, e eu estava ficando cansado, com os olhos começando a se fechar. Decidi desligar a música, pois ela estava apenas me deixando mais sonolento. Enquanto lutava para me manter acordado, vi uma pequena luz cintilando na estrada à frente. Era o reflexo dos meus faróis brilhando em um carro que estava estacionado no acostamento. Parecia abandonado, mas estava escuro, e seus vidros estavam escurecidos. Ficar preso ali no meio do nada seria terrível, já que a cidade mais próxima estava a 1 hora de distância. Continuei dirigindo, mantendo os olhos abertos por precaução, caso alguém estivesse caminhando à beira da estrada. No entanto, alguns minutos depois, vi outra luz, dessa vez no retrovisor, mas era tão brilhante que mal conseguia ver o carro em si, apenas suas luzes. Parecia estar relativamente próximo, então comecei a diminuir a velocidade para permitir que ele me ultrapassasse. No entanto, avistei algo à frente. Havia um carro estacionado bem no meio da estrada,
bloqueando todo o caminho. As luzes estavam apagadas, então só ouvi quando estava muito próximo. Parei imediatamente, mas as luzes no retrovisor continuaram a se aproximar cada vez mais. Eu conseguia ouvir as portas do carro se abrindo e fechando, e quando olhei ao redor, vi pelo menos 3 pessoas correndo em minha direção. Entrei em pânico total e saí da estrada, adentrando as árvores, tentando contorná-los e retornar ao outro lado da estrada, ao redor dos carros bloqueadores. Eu estava tão focado em não bater em uma árvore ou ficar preso que nem percebi se eles estavam me perseguindo. À medida que contornava, cerca de 10 segundos após ter deixado a estrada, ouvi um tiro sendo disparado, atingindo em algum lugar à minha frente. Estava tremendo e em pânico, acabei roçando a lateral de uma árvore enquanto tentava voltar à estrada. Outro tiro foi disparado, desta vez atingindo a parte de trás do meu carro. Quando finalmente retornei à estrada e acelerei para longe do local, assim que me afastei o suficiente, tentei ligar para a polícia. Mas meu celular estava completamente sem sinal. Estava dirigindo muito acima do limite de velocidade, sabendo que não havia segurança por perto. Após 10 minutos de direção, finalmente consegui sinal suficiente para ligar para a polícia. Felizmente, os agressores não pareciam ter me perseguido após o incidente, embora nunca tenham sido encontrados, pelo que sei. Espero que eles estivessem planejando apenas roubar as pessoas, mas a forma como estavam preparados no meio do nada e dispostos a usar armas me faz pensar que estavam planejando algo muito pior.